Eu queria trazer aqui alguns temas para a reflexão dos colegas. Na verdade, alguns são novos, outros nem tanto. O primeiro trata da questão da repercussão do relatório que foi lido, da correspondência que foi lida pelo nosso líder, deputado Ulisses, a respeito do regime de recuperação fiscal. Na verdade, durante no mandato passado, deputado Leleco, nós lutamos muito aqui para que o governo não fosse a carga e a cabo na aprovação do chamado regime de recuperação fiscal. Uma fantasia neoliberal criada pelos governos Temer e Bolsonaro para obrigar os estados a sacrifícios fiscais e que, na verdade, não é do Estado, é da população, porque impõe uma série de restrições, de regras, que quem paga a conta, no final das contas, é a população. E são vários, né? E aqui a gente tem repetido quais são os principais, aqueles que mais têm chamado a atenção, sendo eles congelamento de aumento, reajuste de servidores por 9 anos, congelamento da possibilidade de concursos públicos. Havia também, na proposta inicial, inclusive o congelamento de perspectiva de convênios com os municípios e também a privatização das nossas empresas estatais, a entrega do patrimônio do povo mineiro. Quando a gente fala de serviço público, nós temos que lembrar que o instrumento para a realização do serviço público é o servidor público, é o servidor. Ora, se não tem servidor, não tem serviço público. Se não tem servidor, não tem educação. Se não tem servidor, não tem saúde. Não tem a segurança pública, não tem assistência social, não tem a fiscalização no meio ambiente, não tem aqueles que trabalham na saúde, cuidando do SUS, fazendo a vigilância sanitária e por aí vai. Então, o ataque que ocorre a quem mais precisa do serviço público, no regime de recuperação fiscal, ele é notório. E o governo não tem problema nenhum em caminhar nessa proposta. A gente traz aqui alguns pontos que vale a pena reflexão. O que eu estou dizendo aqui, regime de recuperação fiscal propõe um ataque frontal ao povo mineiro e aos servidores públicos, 10 anos sem qualquer reajuste ou benefício. Alteração do regime jurídico dos servidores públicos, aí vai trazendo a chamada instabilidade para os nossos servidores. Quando a gente fala muito de servidor público, da segurança jurídica, daqueles que são efetivos e, portanto, como efetivos, não estão ao sabor da troca de governos, A ou B, a gente está falando de garantia da estabilidade, de garantia da autonomia, da isenção e do cumprimento da lei. Vejam vocês que no episódio das joias, daquela propina que o Bolsonaro recebeu na forma de joia, né, aquela propina de 16 milhões em diamantes, porque é o seguinte, é propina, você sabe por quê, deputado Jean? Não tinha como pegar 16 milhões e enfiar num monte de mala para o cara trazer para carregar. Como é que carrega 16 milhões num monte de mala para o aeroporto, para a rua fora? Aí põe no cavalinho, faz bonitinho, um colarzinho, um presentinho, 16 milhões. Inclusive agora, você sabe como é que você cumprimenta os bolsonaristas, né? Sabe, deputado Lohane? Tudo jóia? Tá jóia? Deputado Beatriz, tá jóia? É assim que cumprimenta agora, porque, né? É o Senhorzinho Malta, é negócio do Senhorzinho Malta. Você lembra do Senhorzinho Malta? Nosso querido Lima Duarte. Mas, enfim, eu estou falando aqui, então, dessa situação, né? Do que o servidor público, que tinha, então, a sua estabilidade, a sua segurança jurídica, teve a condição de dizer que não ia fazer aquilo que o governo insistiu por diversas vezes, que era pegar, pôr a mão nas joias, pôr a mão na grana. E o servidor foi firme. Tratou da mesma maneira o cidadão simples, comum, como aquele que tinha o maior interesse, a maior autoridade desse país, presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, são essas coisas que o governo Zema não compreende. Garantir a segurança jurídica dos servidores, garantir a remuneração adequada, a valorização pertinente, é o que faz com que o serviço público funcione. Por outro lado, o sucateamento é o que traz o que nós estamos vendo, né? Ao fim, entrega-se os serviços essenciais para a iniciativa privada, e aí aqueles que precisam são os mais pobres, gente, é que não tem jeito mesmo, né? Bem, continuando, regime de recuperação fiscal, vamos lembrar, fala da privatização de empresas públicas ou sob controle do Estado. Gente, Copasa, superavitária, CEMIG, superavitário, Gasmig, superavitária, Codemig, inclusive, abriu um parênteses que tem uma treta aí que nós vamos ter que discutir sobre Codemig, né? Questão do nióbio. Mas, enfim,
são empresas superavitárias, empresas estratégicas. O governo aqui caminha na contramão do que caminha o mundo. Houve um tempo no mundo que o mundo, flertando com o neoliberalismo, com os governos liberais, começou a privatizar tudo. Isso aí veio desde a época do ex-presidente Fernando Collor. Mas aí o mundo entendeu que era uma furada esse negócio de privatização, especialmente chamado de serviços essenciais. Você vai privatizar a água, Alan, você que está aí nos acompanhando, que é lá do Alto Rio Doce, você faz a privatização da água, a água vai virar objeto de prateleira do supermercado. Se a Copasa já tem que preocupar com o lucro dos acionistas, ainda sendo a sócia majoritária, mas, portanto, está ali, faz a regulação a bem do interesse público, não é isso? Coloca na agenda da empresa o que é de interesse público, sendo 100% privatizado, o que vai ocorrer? Da mesma forma, a CEMIG. No começo do mandato passado, a deputada Macaé ainda não estava aqui, deputado Leleco, Ricardo, e eu vou contar para vocês que é importante vocês tenham isso na memória. Nós fizemos aqui uma audiência pública para discutir impactos de privatização do setor elétrico. Trouxemos aqui os deputados que compunham a CPI da Enel lá de Goiás. E eles vieram aqui e apresentaram para nós relatórios e um depoimento forte. Disseram o seguinte: deputados, depois da privatização, 3 coisas aconteceram. Primeiro, o serviço ficou precarizado, tempo de atendimento. Segundo, o custo para os serviços aumentaram, aqueles que inclusive tinham um custo mais barato, até mesmo era gratuito, pela presença do Estado na empresa, ficaram infinitamente caros, muito caros. E o terceiro, o aumento das tarifas, que aí teve também aumento na questão das tarifas. Então, a gente teve aqui um depoimento importante para poder falar sobre o que tinha acontecido no estado de Goiás. Diz que, inclusive, Ronaldo Caiado, que é um governador liberal, estava querendo rever a privatização da companhia energética lá pelo que tinha acontecido no estado de Goiás. Então é importante trazer isso. Bem, vamos continuando. Cortes drásticos de despesas com o estabelecimento do teto de gasto. Nós falamos demais aqui que a emenda constitucional 95, aquela aprovada no governo Temer, que congelava investimento por 20 anos, era uma furada, que quem ia pagar a conta era o mais pobre, o trabalhador, quem precisa da saúde pública, da segurança pública, da educação pública, por aí vai. Como é que você pega o orçamento e fala, ó, esse dinheiro aqui é o mesmo dinheiro para daqui 20 anos, com a inflação, com o aumento demográfico da população? E o Zema na contramão, porque o governo Lula, entendo eu, que tem como proposta rever essa questão do teto de gasto, o Lula tem falado isso, né? Parar com esse trem de teto de gasto, o governo está querendo, inclusive, embutir aqui cortes drásticos em despesas. Eles têm que entender o que é despesa. Sabe o que é despesa? Despesa é quando a gente vê na imprensa, e eu estava ouvindo na rádio Band News, dizendo que o governador, Leninha, está querendo dobrar o dinheiro da comunicação. Trocou a comunicação, quer dobrar o orçamento da comunicação para começar a sua pré-campanha para presidente da República, deputado Roberto. Não pode um negócio desse. Dá para cortar despesa nessas questões. Aumentar dinheiro da publicidade. Na verdade, aumenta dinheiro para contar mentira para o próprio mineiro. O mineiro vai pagar a conta da publicidade para contar mentira para ele mesmo. Porque o governo fala que é eficiente, nem buraco de estrada não tampa. Bem, então eu estou dizendo o seguinte, que o que nós temos que fazer aqui, gente, é fortalecer o Pacto Federativo, tá certo? Retomar o debate da auditoria da dívida em Minas Gerais, essa Assembleia, em outros governos passados, instituía comissões para fazer análise das dívidas, a origem dessas dívidas, o que tinha sido pago, o que não tinha sido pago, o chamado encontro de contas, não é aquele que foi feito mal e porcamente com relação à Lei Candir, não. Encontro de contas sobre a dívida dos estados com a União. Então, eu estou trazendo isso porque eu quero dizer que nós temos nós precisamos ser taxativos contra essa proposta de regime de recuperação fiscal que o governador Romeu Zema tanto insiste.